Olá, pessoal! Estamos iniciando um Conecta ADM, um projeto desenvolvido pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, na qual eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento acerca desse assunto que se chama atendimento humanizado. Nós iremos discutir um pouco sobre essa relação entre o cliente e os colaboradores das organizações no sentido mais amplo da humanização, tá? Eu vou me apresentar um pouco para que a gente possa se conhecer. Eu sou a professora Messia, assim bem conhecida no mercado, ou a consultora Messia Barreto, na qual as pessoas me identificam também. Então, sou administradora de empresas desde 2000, me formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, na qual tenho muito orgulho de ter feito parte desse conjunto de alunos. Exerço a função de professora do ensino superior, especificamente no curso de administração desde 2004, na qual eu me apaixonei pela profissão da docência. Trabalho também como consultora de empresa há mais de 20 anos, na Índice Consultores, na qual eu iniciei, e hoje eu trabalho na minha própria empresa, que se chama Know-How Consult, onde a gente fornece serviços organizacionais para as empresas em diversos aspectos do ramo de atividade da administração. Na oportunidade, também sou avaliadora do MEC, Ministério da Educação, onde eu avalio as instituições de ensino, adquirindo, por meio de documentação e vivência, os conceitos, né, desses cursos. Também faço parte do grupo de instrutores do Senai, onde especificamente no curso técnico em administração, de secretariado também, e atualmente estou coordenadora do curso de administração da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, na qual também sou professora do curso. Aí estão os meus contatos, né? Professora Messia, no caso do meu e-mail, profamessiac@gmail.com. Tem o LinkedIn, o Facebook e o meu WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato para retirar alguma dúvida, fazer algum questionamento acerca desses assuntos. Eu gostaria de convidá-los a participar nesse momento. Desliga um pouco de tudo que vocês estejam fazendo e vamos conversar um pouco sobre esse assunto, onde a gente tem a oportunidade de debater alguns aspectos que durante o dia a dia a gente não consegue visualizar. Então sejam todos bem-vindos a participar desse momento. Desde já eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês. O primeiro ponto aí seria uma reflexão, né? O que seria atendimento humanizado? A gente escuta muito falar, mas de fato, o que caracteriza um atendimento humanizado, o que caracteriza um atendimento não humanizado? Como que você que está me assistindo aí enxerga isso? Em que momento nas empresas na qual você participa ou você frequenta, você conseguiu identificar que naquela empresa A tem um atendimento humanizado e naquela empresa B ela não apresenta um atendimento humanizado? E aí eu chamo a atenção para um ponto que é bem específico, né? De que são compostas as empresas? Né? Qual é o ponto principal? E aí eu me coloquei a pensar, né? As empresas são feitas por pessoas, né? Que dessas pessoas existem algumas características nas quais a gente carrega tanto na empresa quanto na nossa vida social, na nossa família, e a gente precisa desenvolver isso, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar um pouco. O primeiro deles seria o trabalho, né? O que significa trabalho? Para alguns, essa palavra trabalho significa cansaço, significa tortura, mas na realidade o trabalho são as atividades que eu desenvolvo dentro da organização. E esse trabalho, ele tem que ser gratificante, ele tem que ser respeitado de acordo com as diretrizes na qual a gente traça para a nossa vida. Então, o trabalho, ele dignifica o homem, já dizia isso antes de Cristo, né? Então, a gente tem aqui um ser humano, eu, que estou inserido nesse trabalho. E quais seriam as contribuições desse eu, dessa pessoa,
neste trabalho? Existem coisas positivas, existem coisas não tão positivas, mas existe esse ser humano. Ou seja, antes de ser um profissional de qualquer atividade de trabalho, essa pessoa ela é um ser humano, né, com defeitos, com qualidades, onde ela precisa trabalhar aí essas adversidades dentro da organização. Quero chamar um ponto também para a família. Quando eu me coloco à disposição aqui de falar com vocês, eu trago uma família, eu trago uma carga genética comigo. Eu trago vivências e experiências boas e não tão boas, que essas vivências irão ser carregadas comigo até o trabalho. Então, essa pessoa, ela tem essa família que tem problemas como todas as outras. Ela leva isso também para esse ambiente organizacional. Tem um outro ponto também que eu gostaria de chamar para reflexão, que se chama vida social. Como funciona a minha vida social dentro e fora da organização? Antes de eu ir trabalhar, eu sou um ser humano que tem uma vida social ativa. Outros nem tanto. E isso interfere ou não nesse atendimento humanizado, nessa empresa na qual eu vou prestar os meus serviços, o meu trabalho, né? Então, é uma reflexão aí que a gente precisa fazer, que hoje nós somos muito cobrados, né, por todas as mídias sociais, as redes sociais, as fotos, imagens, vídeos, na qual a gente posta. E isso pode estar, de uma certa forma, interferindo também no nosso ambiente de trabalho. Então, refletir um pouco sobre todas essas ações no que eu, enquanto pessoa, realizo, eu, enquanto família, eu, enquanto vida social. Dentro desse contexto, aparece um quarto elemento, que se chama vínculos afetivos. Quais são os vínculos afetivos que eu desenvolvo na empresa? Tem pessoas que conseguem fazer amizades para a vida inteira. Tem pessoas que nem tanto, né? Aquele momento do trabalho já é o suficiente. Mas tem as pessoas que de fato conseguem relacionar isso a esses vínculos afetivos na qual você constrói a sua vida de empresa, amigos, família, espiritualidade. Eles vão estar vinculados a esses afetos. Por quê? Essas pessoas, elas têm sentimentos. E elas buscam esse atendimento humanizado em função de suprir uma necessidade na qual elas não tiveram, ou algum trauma na qual elas passaram. Então, esse atendimento humanizado, ele precisa ser trabalhado desde o eu enquanto pessoa, eu enquanto ser humano, para que eu possa estar trazendo um pouco mais de humanização para as organizações. É uma tarefa um pouco de uma estrada longa, ela não se constrói da noite para o dia. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos para que a gente possa ir construindo dentro da empresa essa humanização mais voltada para esse atendimento de outro ser humano, que aí entra alguns aspectos como a empatia, você ser proativo, você ter atitude, você querer ajudar o outro, são aspectos que têm se perdido ao longo do tempo, né? Na nossa atual conjuntura econômica, não nos permite pensar muito nesses detalhes, mas é o diferencial hoje de várias empresas que investem ainda nesse ser humano, na qual a gente vive para isso, né? Os objetivos das organizações é servir a uma sociedade, e essa sociedade é composta por seres humanos, por pessoas que irão contribuir para o desenvolvimento social, emocional do nosso país, né? Então, entra aí essa reflexão. Você que está em casa nos assistindo também, busca entender um pouco do você aí nesse contexto social na qual você faz parte. Tentar buscar entender também o seu eu social na família, né? O que você representa para a sua família, que legado você vai deixar para a sua família, que você carrega um nome dessa família. E no trabalho, quem seria essa pessoa com todos esses defeitos e qualidades dentro dessa organização.
A gente trouxe aqui os 5 pontos que iremos discutir acerca do atendimento humanizado, de acordo com as teorias que nós estudamos, ele se divide nesses 5 pontos. O primeiro deles seria a seleção de colaboradores, que a gente vai detalhar um pouco mais. O segundo ponto seria educar esses clientes que participam da vida ativa da organização. Os treinamentos dos colaboradores seria um outro ponto a ser trabalhado. O quarto ponto seria a humanização do ambiente de trabalho. E, por último, proporcionar autonomia. Então, diante do contexto de atendimento humanizado, esses seriam os 5 passos na qual a empresa deveria desenvolver num projeto, numa perspectiva de planejamento de médio prazo, porque não é uma coisa rápida, diante do seu corpo de equipe na qual você faz parte. Então, precisaria ser desenvolvido aí essas 5 etapas para que a gente pudesse ter um êxito melhor. E aí, refletindo um pouco nessa seleção de colaboradores, como poderíamos estar selecionando pessoas e identificando um pouco dessas características mais especificamente da humanização? Eu diria que o primeiro ponto dele seria priorizar essas atitudes dessas pessoas e colocar situações onde ela precise se doar um pouco para ajudar o outro. Isso dentro de um processo seletivo seria um dos pontos a serem avaliados. E não somente as competências do futuro do colaborador, que a gente busca muito o futuro, mas eu estou selecionando o agora. E quem é esse ser humano que está sendo selecionado agora? Quais são as habilidades que ele tem? Então, eu preciso identificar nele alguns pontos de humanização. Então, ter uma seleção bem cuidadosa, bem cautelosa acerca desses pontos. E aí serviria de alguns testes, se possível até psicológico, para a gente poder identificar aspectos de humanização nesse indivíduo na qual ele está se propondo a uma vaga, né, naquela organização. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria educar esses clientes. Como que seria isso? Garantir para os clientes que eles conheçam as condições que a empresa permite. Vamos dar um exemplo. Durante a pandemia, uma das condições e exigências é que todas as pessoas devem adentrar os estabelecimentos utilizando máscaras para proteção sua e do outro. E tem algumas pessoas que ainda insistem em não querer usar. Então, essa é uma condição na qual a gente precisa educar esses clientes. A gente vive esse cenário atual onde ele perpassa por todos esses aspectos. E a partir desse momento, a gente consegue enxergar aquele ser humano que também tem cuidado no outro. Aquela pessoa que se recusa a utilizar, ela não está protegendo a si mesmo, muito menos os colegas. Né? Então, essa pessoa ela não tem aspectos de pensamento em humanização, no caso do atendimento. Então, ele precisaria ser dirigido a uma condição, uma regra especial estabelecida pela empresa. E aí, nesse ponto, a gente precisa ir educando esses clientes que talvez não atendam a essas exigências legais, né, na situação na qual a gente vive hoje. Um terceiro ponto seria o treinamento dos colaboradores, ou seja, a capacitação. Não é só definir um treinamento, iremos fazer um atendimento humanizado, baseado em quê? Em quais circunstâncias? Qual é o planejamento? Quais são os resultados que eu almejo para capacitar esses colaboradores? Um dos pontos principais seria aprimorar o autoconhecimento, a autoconfiança desse colaborador. Será que eu me conheço? Será que eu tenho aspectos de humanização? Será que eu consigo trabalhar com o outro? Será que eu consigo continuar essa minha missão nesse trabalho, nessa organização, com esse grupo de pessoas? O meu engajamento, como ele se encontra? Eu consigo me engajar com as pessoas? Eu consigo interagir com essas pessoas?
eu tenho pertencimento por essa organização, são alguns aspectos que a gente começa a avaliar, tanto por autoavaliação, quanto para a empresa também poder nos avaliar. E o conhecimento dos colaboradores. Se eles se conhecem, muitos trabalham anos e anos, salas vizinhas e não se conhecem, não trocam uma informação, é apenas os processos. E lembrando mais uma vez, antes dos processos existem pessoas, e essas pessoas elas precisam se relacionar para que a gente possa trabalhar a humanização dentro das organizações. Um quarto item seria a humanização do ambiente. Hoje a gente vive muito em caixinhas, né? Em salas muito fechadas, salas sem janelas, sem o conhecimento do outro. No mundo atual, nesse mundo do home office, a gente vive muito dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de um escritório, olhando para uma tela. Então, vamos humanizar um pouco mais esse ambiente. Coloca um arranjo de flores, coloca um bichinho de estimação, um bonequinho, a foto da família próxima, onde você consiga criar um ambiente agradável, um ambiente que você sinta-se humano, um ambiente onde você consiga trazer uma positividade e sempre renovar. Né? Um ambiente que precisa ser renovado, igualmente a gente troca a roupa todo dia, a gente também precisa renovar o ambiente de trabalho, como se você estivesse dando um gás novo para aquele ambiente, você estivesse repaginando aquele ambiente na qual você convive. Então, humanização do ambiente seria isso, você trazer um pouco mais de leveza dentro desse ambiente na qual você trabalha, seja home office, seja na empresa física que você já atua. E por último, seria proporcionar autonomia. Para quem? Para esses colaboradores. Eu preciso estabelecer um padrão mínimo de qualidade desse atendimento. Um exemplo, sempre dar bom dia, boa tarde, boa noite. Parece bobo, mas ainda tem gente que não segue. Então, seguir um roteiro de padronização desse atendimento, mas assegurando principalmente a autonomia dele, que ele possa mudar esse roteiro de vez em quando, de acordo com a necessidade daquele cliente. Terão clientes que gostarão de ser atendido individualizado, terão clientes que não. Terão clientes que gostarão de ser personalizados e outros não. Então, esse perfil e essa autonomia deve ser proporcionada pelo colaborador para que ele possa desenvolver ainda mais. E aí eu agradeço essa nossa reflexão, um momento super rápido, onde a gente trabalhou o atendimento humanizado aí nas organizações. Espero ter contribuído aí para o Conecta ADM. Para você que está nos assistindo também, caso tenha alguma dúvida, meus contatos estão no primeiro slide. E agradeço demais todos vocês por participarem desse momento aqui conosco. Muito obrigada.